Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Giro de Quê? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre programa de Stock Option e quem é mais antigo aqui no canal já deve ter percebido que eu fiz um vídeo muitos anos atrás, falando sobre o que é Stock Option. Então esse é um vídeo que vai atualizar um pouco mais sobre o que é programa de Stock Option e também de como criar um programa de Stock Option. Então ele vai ser um pouquinho mais completo que o vídeo anterior também. Bom, para começar, o que é um programa de Stock Option? O programa de Stock Option ele é um tipo de programa que visa captar, reter e beneficiar talentos dentro de uma companhia, onde a empresa vai emitir a possibilidade que esses beneficiários, colaboradores beneficiários, possam adquirir as participações emitidas por essa sociedade em uma data futura pelo um preço pré-determinado. Então, numa linha muito rápida e muito tranquila, isso é um programa de Stock Options. Mas acho que é um ponto importante da gente trazer aqui sobre o que é programa de Stock Option como o próprio nome diz, né, é uma opção de compra de ações, ele é uma opção. Então o que a empresa vai emitir para esse colaborador é simplesmente a opção dele adquirir ou não. Então lá numa data futura ele vai determinar se ele quer adquirir ou não essas ações emitidas por essa empresa, a empresa que vai estar criando o programa de Stock Option. Então a gente escuta muito em programa de opção de compra de ações, a gente escuta muito em Stock Option Plan, a gente escuta muito como Employee Stock Option Plan ou como programa de Stock Option, mas tudo isso é a mesma coisa. É basicamente esse tipo de programa onde a empresa vai fazer a emissão de novas ações e o colaborador, beneficiário que for detentor dessas opções vai poder escolher lá na data futura se ele vai adquirir essas ações ou não pelo preço já pré-determinado. Mas aí vocês me perguntam, qual que é a vantagem para esse colaborador, né, essa pessoa beneficiária do programa de Stock Option? A vantagem é que ele vai adquirir, né, a possibilidade de comprar novas ações pelo um preço que provavelmente vai ser um preço menor do que o valor de mercado. Então por que eu digo provavelmente? Porque a empresa ela vai ter volatilidade dentro do seu valuation e, no melhor dos casos, a pessoa que for beneficiária do programa de Stock Option vai exercer a opção de adquirir as ações pelo preço X e lá na frente essa empresa vai estar valendo mais. Então é como se eu emitisse, por um exemplo, eu emito a possibilidade de um beneficiário adquirir ações do Silva Lopes por, sei lá, R$100 o preço por ações, e daqui a 3, 4 anos, as ações, essa mesma quantidade, essa mesma ação, ela não vai estar mais valendo R$100, ela vai estar valendo R$500. Então lá na frente, o beneficiário de Stock Option, ele vai falar assim, opa, vale a pena eu gastar R$100 para ter um patrimônio de R$500. Nisso eu vou ter R$400 de lucro nesse tipo de operação. Então, em síntese, é isso que é um programa de Stock Option. Agora eu vou falar como montar, né, um programa de Stock Option, como implementar, quais são os requisitos básicos de tu ter um programa de Stock Option. E fazendo um disclaimer, todo esse vídeo é baseado em a gente trabalhar com um programa de Stock Options focado para SA. Para a limitada, vocês vão poder aproveitar bastante do que eu estou falando nesse vídeo, mas vai ser necessário fazer uma série de adaptações, tá? E se vocês tiverem esse interesse, comentem aqui embaixo, que daí eu falo quais são as estratégias que nós usamos para implementar um programa de Stock Option para limitada já com essas adaptações. Mas o programa de Stock Option, ele é essencialmente previsto na lei das SAs. Existe lá o artigo que vai determinar como funciona o programa de Stock Option e quem pode ser os beneficiários. Então, quem pode ser beneficiário no programa de Stock Option vai ser diretores, funcionários, pessoas físicas que prestam serviço para essa companhia, elas vão poder ser beneficiárias desse programa de Stock Option. Mas a lei também faz uma previsão de estrutura necessária para fazer a constituição, a implementação de um programa de Stock Option. O primeiro ponto essencial para um programa de Stock Option é constituir o plano de Stock Option. O plano de Stock Option ele vai ser um documento que vai traçar as linhas gerais de como que aquele programa deve funcionar. Então ele vai determinar qual é o tamanho do pool de Stock Option, então quantas ações vão fazer parte desse Stock Option ou qual o percentual da companhia que vai ser parte desse Stock Option, então vai determinar qual é o pool de Stock Option,
Vai determinar também quais são os preços de exercício por essas ações, quais são os tipos de ações que vão fazer parte do programa de Stock Option, se são as ações ordinárias ou ações preferenciais. Vai determinar quem pode ser o beneficiário desse programa de Stock Option, quem vai poder participar. Vão existir também hipóteses de desligamento desse colaborador, então se ele sai da companhia, o que acontece com essas ações, o que acontece com as opções já exercidas ou não exercidas. Então esse é o plano de Stock Option. Esse plano de Stock Option, ele vai ser elaborado provavelmente pela diretoria que vai estar encabeçando a criação desse plano de Stock Option e ele vai ser aprovado pela Assembleia Geral. Então vai ser feita uma Assembleia Geral Extraordinária para fazer a aprovação desse plano de Stock Option. Em conjunto com essa Assembleia Geral, é necessário também aprovar o capital autorizado. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre capital autorizado, então se você tem dúvida, corre lá e assista esse vídeo. Mas o capital autorizado, ele vai refletir o que é o pool de Stock Option, então vai determinar, a empresa vai poder fazer aumento de capital e emitir novas ações até um determinado limite. Esse limite, né, entre a quantidade de ações que existe hoje e a quantidade de ações que vão poder ser emitidas, ela vai fazer correspondência ao pool de Stock Option. Então, o capital autorizado nada mais é do que o pool de Stock Option para esse tipo de operação. Então, né, a Assembleia Geral também vai ter que fazer a aprovação do capital autorizado. Então se faz uma Assembleia Geral fazendo a aprovação do plano de Stock Option e a aprovação do capital autorizado. E agora vem um ponto. Se você é uma SA e já tem conselho de administração, tá ok, não precisa ser feito mais nada e daí dentro do plano vai determinar também quem que vai fazer a administração do plano de Stock Option. Se vai ser o conselho de administração, se vai ser algum outro tipo de comitê, ou por fins, mas não tão comum, se vai ser a própria Assembleia Geral. Mas, se você não tem um conselho de administração, né, na SA não é obrigatório ter um conselho de administração, você vai ter que constituir um conselho de administração, porque uma das hipóteses que torna obrigatório uma SA ter um conselho de administração é se ela possui capital autorizado. Então, como você vai fazer a aprovação de capital autorizado, caso você não tenha um conselho de administração, você vai ter que constituir um conselho de administração e nomear os conselheiros. Caso você já tenha um conselho de administração, não vai ser necessário fazer mais nada a respeito disso. Então, estruturalmente, juridicamente, para aprovar os procedimentos são esses. Aprova o plano de Stock Option, aprova o capital autorizado, verifica se tem conselho de administração, se não tiver conselho de administração, aprova o conselho de administração, né, constitui e aprova o conselho de administração e também elege os conselheiros de administração. Se já tiver, não precisa ser feito mais nada em Assembleia Geral Extraordinária. Posteriormente a isso, né, os diretores, o conselho de administração ou o comitê criado para fazer a gestão do programa de Stock Option vai determinar quem são os beneficiários, quem vai ser beneficiários do programa de Stock Option. E daí com isso, indicando esses beneficiários, se o conselho de administração for o coordenador, né, o organizador, o gestor desse programa de Stock Option, o conselho de administração vai ter que fazer uma reunião de conselho de administração para aprovar quem são os beneficiários de Stock Option, os nomes então que foram beneficiados com Stock Option. Feito isso, as pessoas que vão ser beneficiárias de Stock Option vão assinar um documento, um contrato chamado Contrato de Opção de Compra de Ações, e vai ser nesse contrato que vai estar estipulado várias outras questões complementares ao plano de Stock Option. Então sempre vai existir o plano de Stock Option e sempre vai existir um contrato de opção de compra de ações que vai ser complementar ao programa de Stock Option, e é nesse momento que ele vai ter a outorga desse direito de uma opção, né, de opção de compra de ações lá numa data futura. Então essas são as etapas de um programa de Stock Option. Mas, Laio, o que é importante eu prestar atenção no momento de fazer a constituição de um programa de Stock Option? Então todo programa de Stock Option ele tem que cumprir 3 requisitos. São eles: onerosidade, risco e voluntariedade. Se algum desses requisitos não estiverem sendo cumpridos no teu programa de Stock Option, você pode ter um problema onde o benefício econômico, né, do beneficiário lá, do quem tem as opções, o benefício econômico, ele pode ser descaracterizado como caráter mercantil e pode ser caracterizado como caráter remuneratório. Então no trabalhista vai ser lá 13º, férias, e o previdenciário
os recolhimentos relacionados a FGTS, INSS e por aí vai. Então, muito cuidado. O que esses 3 requisitos significam? Onerosidade é basicamente que o exercício dessa opção tem que ser oneroso para o beneficiário. Então ele efetivamente tem que fazer o desembolso para fazer as aquisições dessas novas ações. E essa onerosidade não pode ser uma onerosidade simplesmente simulada, onde a gente vai fazer lá a emissão, vai pagar pelas ações o valor global de R$1. O fisco pode entender que isso é simplesmente uma simulação e pode desconstruir isso e entender que isso tem uma natureza remuneratória. Então tem que ter uma onerosidade real, e o que eu indico aqui é sempre ter um critério de valuation com um determinado desconto ou um valuation baseado no valor patrimonial da companhia para determinar exatamente qual vai ser o valor, né, o preço por ações no momento de exercício, tá? O segundo ponto é o risco. A gente não tem como garantir para esse beneficiário um ganho certo. Então, o risco faz parte desse processo de stock option. Então, aqui existe o que a gente chama de phantom stock option, que é onde, ao invés da pessoa ganhar as ações, ela ganha o valor monetário dessas ações. Em alguns casos, tu delimita ali um piso. Ele vai ganhar no mínimo isso. Se ele tem esse mínimo, ele não vai estar assumindo muito risco. E daí sim pode ser pensado em um caráter remuneratório. Então, o risco é importante que o valor que ele possa receber também tenha uma flutuação de acordo com a flutuação da participação, né, do valuation da companhia. Então, o risco é importante. E por fim, a voluntariedade, que é basicamente a pessoa beneficiária ela ter essa opção de exercer ou não o programa de stock option. Lembrando, o programa de stock option nada mais é do que emitir a opção de exercício. E aqui, chegando ao final do vídeo, eu vou dar algumas dicas extras, tá? A primeira dica que eu dou é: se você se deparar com algum colega falando que vai fazer um contrato de vesting, foge, que esse cara não sabe o que está fazendo. O vesting, ele não é um contrato em si. Ele é um dispositivo que vai existir dentro de um contrato de stock option, de um programa de stock option, ou dentro de um acordo de acionistas, ou dentro de um acordo de sócios. Mas nada mais que o vesting é que essas opções, por exemplo, eu vou emitir opções do Matheus, adquirir 100 ações aqui do Silva Lopes, e ao invés do Matheus exercer as ações tudo de uma vez só, eu divido essas ações ao longo do tempo e ele vai vestindo essas ações ao longo desse tempo. Então eu falo que no primeiro ano ele vai poder adquirir 25 ações, no segundo mais 25, no terceiro mais 25, no quarto ano mais 25, até que ele complete as 100 ações que a empresa emitiu como opções. Então o vesting é isso, é tu fazer essas divisões do valor total ao longo do tempo, na medida que o beneficiário vai garantindo essas ações que foram, opções que foram emitidas para ele. Existe um outro termo importante também, que é o cliff. O cliff nada mais é do que o período entre a assinatura do contrato de opções e a data do primeiro exercício, onde durante esse período a pessoa vai ter que trabalhar, demonstrar que está entregando o valor, e se ela sair ao longo desse tempo, ela vai perder o direito de exercício dessas opções. Então esses são 2 termos bem famosos aí que vocês já devem ter ouvido. Outra dica que eu dou para vocês é sobre os gatilhos para o exercício das opções, tá? Esses gatilhos, eles têm que ser objetivos e auditáveis, onde, se eles foram cumpridos ou não tenha arco de dúvidas. Então é importante fugir daqueles gatilhos subjetivos no sentido de se o Matheus, cumprir da melhor forma possível as suas obrigações frente à sociedade, se dedicar de uma forma exemplar, ele vai poder adquirir aqui tantos % das ações de Silva Lopes. Isso é um péssimo exemplo de um gatilho, porque todos esses termos que a gente utilizou são termos subjetivos e que para uma pessoa pode determinar que foi cumprido e para outra não. Então, o importante é que sejam gatilhos objetivos. Exemplos de gatilhos objetivos: marcos temporais. Tu pode fazer por vesting, por marcos temporais. Tu pode fazer também por marcos temporais de acordo com alguns indicadores. Por exemplo, se é na área comercial, o aumento do faturamento da empresa, se é na área financeira, a diminuição dos custos da empresa, ou o aumento do EBITDA da empresa, ou aumento da receita da empresa. Esses são alguns exemplos de gatilhos bem objetivos. Outro ponto importantíssimo também são as questões relacionadas às hipóteses de desligamento. As hipóteses de desligamento é basicamente determinar o que acontece se esse beneficiário sair ao longo do tempo. Se ele exerceu todas as opções, o que acontece com essas ações?
Se ele exerceu parcialmente, o que acontece com as ações que ele já exerceu e com as opções que ainda não foram exercidas. Basicamente, essas hipóteses de desligamento vão ser divididas entre Good Liver e Bad Liver Event, e ele sai e a empresa vai estar ok, e ele não vai ser penalizado por isso, e Bad Liver Event são aquelas hipóteses onde ele sai, a empresa acha que não é ok, e ele vai ser penalizado por isso. Se você quer que eu faça um vídeo específico sobre Good Liver, Bad Liver Event, deixa aqui nos comentários que a gente adiciona aqui na nossa pauta, mas eu acho que o objetivo hoje não é falar sobre isso. Fora isso, também é importantíssimo ter dentro do programa de Stock Option a previsão de que no momento que o beneficiário exercer as suas opções, que ele tenha que fazer a adesão ao acordo de acionista vigente. Porque esse cara vai se tornar acionista da companhia, vai se tornar acionista da sociedade, e ele vai ter que aderir àquele acordo vigente que já determinou como é os regramentos de convivência entre esses acionistas. A gente tem aqui vídeos sobre acordo de acionista, acordo de sócio, então vai estar pipocando aqui na tela para tu entender um pouco mais a importância do acordo de sócio. E outro ponto importante também é que no programa de Stock Option natural, o mais tradicional e o previsto na legislação, é sempre através do aumento de capital e emissão de novas ações, e não a transferência entre um dos acionistas para esses beneficiários. Então a hipótese mais tradicional, mais correta e é prevista em lei é fazer através do aumento de capital e emissão de novas ações. E o valor dos exercícios, o valor que é feito o exercício, vai ser utilizado para integralizar essas novas ações emitidas pela companhia. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu dou aqui nesse vídeo sobre o que é um programa de Stock Option, como funciona, como implementar. Espero que tenha trazido bastante informação aí, tirado bastante dúvida da galera que está nos assistindo. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!